Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, que possamos receber aí o seu amor, que nos abramos para acolher a sua bondade, para que assim conectados com o alto, possamos colher sementes de renovação para o nosso coração, para a nossa mente, a fim de que venhamos a produzir com os devidos cuidados, com o devido zelo pelas sementes, os frutos da vida. E nós nos propusemos a refletir nesta noite sobre uma parábola bem curtinha de Jesus, uma das várias parábolas que Jesus nos apresenta, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o evangelista ali registra para nós uma série de parábolas de Jesus, algumas mais extensas, outras bem curtas, algumas apenas de um versículo, uma pequena frase, trazendo-nos aí muita reflexão. E é o caso desta, sobre a qual refletiremos nesta noite, buscando aí material, buscando recursos de aprendizado e de renovação com o Mestre. As parábolas, como nos diz Emmanuel no livro Consolador, as parábolas de Jesus são como sementes que mais tarde desabrochariam em árvores frondosas, com frutos aí de sabedoria e de misericórdia. Claro, a partir do zelo, do cuidado de cada um de nós em converter aquela pequenina semente nessa árvore e nos frutos que dela poderão sair. Já ilustrando para nós a importância que deve existir de nossa parte diante de cada lição de Jesus. É como receber uma dessas sementinhas, sementinhas da árvore da vida, que, se bem cultivadas, certamente nos trarão frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, 1000 por 1 e sabe-se lá quantos por 1 na medida do nosso empenho. Porque cada sementinha, cada lição de Jesus sintetiza ali milhões, bilhões de anos de evolução, de sabedoria adquirida desse Espírito que veio estar conosco, nos legando todo esse cabedal espiritual, todos esses recursos na forma de singelas lições, de pequeninas histórias que, não nos enganemos, trazem em si uma riqueza infinita aos que sabem valorizá-las. Então é essa ideia, ou essa a perspectiva que deveremos nutrir diante de cada lição de Jesus, das suas parábolas, dos sermões, dos seus gestos, das passagens. Cada passagem do Evangelho está repleta, saturada de valor espiritual. E é com esse intuito que nós vamos aos textos dos Evangelhos, agora amparados pelas luzes do Espiritismo, para extrairmos esses recursos para a nossa vida. Então é o que nós vamos buscar fazer aqui nesta noite. Pegar uma dessas sementinhas, a parábola do fermento, que está em Mateus 13, 33, também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, também 20 e 21. Uma parábola simples, singela, mas que esperamos possa ser para cada coração aí um motivo, um estímulo à reflexão por longos dias, por longo tempo, porque essa é a ideia, quanto mais damos do nosso tempo e do nosso esforço a essas lições, mais delas haveremos de colher. É como se representassem o nosso esforço, o nosso tempo, a nossa dedicação aplicados ao entendimento da lição, é como se fossem ali o adubo, a água que nós fornecemos à semente para que possa germinar, florescer e frutificar. Então, o que diz a parábola lá em Mateus 13, 33? Diz que o reino dos céus, é a expressão que é mais comum em Mateus, diferentemente de Lucas, por exemplo, que se utiliza mais do reino de Deus. Então, Mateus, falando do reino dos céus, todas as parábolas de Jesus citadas aí, ou registradas pelo evangelista Mateus no seu capítulo 13, todas elas vão tratar aí desse reino, do reino dos céus. Jesus comparando o reino a alguma coisa, a uma pesca, a um plantio, a uma colheita, a uma pérola, a um tesouro, enfim. Jesus fazendo comparações para trazer-nos
alguns entendimentos do que é esse reino sobre o qual ele fala, né? E um elemento já interessante que a gente pode perceber, por exemplo, nesse capítulo 13 de Mateus, um elemento em comum que liga as parábolas é justamente o sentido de interioridade que elas vão trabalhar. Então, por exemplo, nós temos esse que vamos trabalhar hoje, essa parábola, que vai falar do fermento, por exemplo, que é colocado nas 3 medidas de farinha. Colocado dentro, portanto, da massa para que a massa venha a crescer, né, para que ocorra ali o processo da levedação, até que venha a ser levedado. Nós temos o tesouro escondido, que é encontrado debaixo ou dentro da terra. Nós temos a pesca dos peixes, que é feita dentro do mar. Nós temos a pérola, que é encontrada, que é produzida aí, né, dentro da ostra. Enfim, nós vamos ter de um modo geral, né, nós temos a parábola também do trigo, do joio, ou a própria parábola do semeador, a semente dentro do solo, né, dentro da cova. Então a gente percebe esse elemento de ligação entre todas elas que já nos traz um aspecto importantíssimo acerca desse reino. Ou seja, fala-nos de Jesus de algo que é interior. Interior ao quê? Naturalmente que quando vamos entendendo com as chaves também da doutrina espírita o que é a proposta desse reino, não uma circunstância exterior, um lugar no espaço e no tempo, mas antes um estado de espírito, vamos conseguindo fazer essa vinculação e entender então que Jesus já nos afirmava lá naquele tempo essa realidade interior do reino na criatura. Ele nos fala de um estado de paz, de harmonia, de sublimação, de desenvolvimento das nossas capacidades, potencialidades espirituais, que vai ser independente esse estado, esse reino, das circunstâncias exteriores. É antes um processo que se desenvolve dentro da criatura. Naturalmente que ela vai utilizando-se das circunstâncias exteriores para nutrir o desenvolvimento desse reino, né? Como a semente vai recorrer ali, né, aos nutrientes, à água, ao sol, para ir aos poucos se desenvolvendo. Mas, essencialmente, Jesus já de pronto, né, com essa série de parábolas, quer nos trazer essa ideia de interioridade. Mas a que nos interessa hoje mais propriamente, fica a sugestão para que leiam todas as outras, cada uma tem a sua beleza, cada uma é como se fosse uma pedra preciosa, muito particular, mas a que nos interessa hoje mais propriamente, como dizíamos, é essa, a parábola do fermento, que está ali em Mateus 13, 33. E basicamente, o que é dito? Que o reino dos céus se assemelha, né, a uma mulher que, pegando o fermento, o coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então, Jesus está pegando uma cena absolutamente corriqueira daquele tempo, como em geral ele fazia, né? Em se tratando de semeadores, de pastores, de pescadores, né? Da semente, da plantação, do pão, enfim. Jesus se utilizando dessas cenas do cotidiano para ilustrar realidades espirituais profundas. E, essencialmente, no caso das parábolas que tratam aí do reino dos céus, Jesus quer nos falar desse processo que cabe a todos nós percorrer, vivenciar, de transformação íntima, aproximando-nos a cada dia mais, segundo o nosso empenho, daquilo que é a meta da evolução. Chegarmos um dia à perfeita integração do nosso coração com o Criador, com as suas leis, com o seu amor. Essa é a meta, esse é o alvo que passa a vigorar para nós a partir do momento em que tomamos contato com o Evangelho de Jesus. Essa passa a ser a meta suprema da vida, o desenvolvimento desse reino. E a partir dessas lições de Jesus, nós vamos buscando entender como fazê-lo. E essa parábola em específico vai nos trabalhar essas reflexões utilizando-se basicamente de 3 elementos ou de 3 símbolos. Poderíamos até pensar em outros, mas hoje nos importam aqui mais propriamente três fatores.
Uma coisa é o fermento em si, o que ele há de representar aqui, o que poderemos entender por ele. Outra coisa é a própria farinha, a própria massa em que esse fermento vai ser inserido. E outra coisa é o resultado desse processo, né? Diz o Cristo, até que tudo seja levedado. Então poderíamos pensar, por exemplo, num pão, né? O resultado dessa mistura, acrescida essa mistura de alguns fatores, o resultado disso lá mais adiante vai ser o pão, vai ser o alimento, né? O resultado esperado. Então a gente precisa agora, num esforço de entendimento, sem querer fechar a questão, aliás, isso é uma coisa que a gente sempre busca frisar, as parábolas de Jesus são como que diamantes. Permitem-nos abordá-las por diferentes faces, como num diamante. O importante é que, naturalmente, todas as faces estejam em harmonia, não exista contradição entre elas. Mas eu posso enxergar uma mesma parábola como uma mesma fala ou passagem de Jesus por diferentes pontos de vista, perspectivas que são complementares entre si. Então nós aqui traremos um entendimento sem dizer que é o único entendimento a respeito dessa parábola. Mas vamos buscar entender o que poderiam, o que representam aí cada um desses elementos que nós citamos, o fermento, a massa em si e o pão, esse resultado final. Comecemos pelo pão, que é um símbolo, aliás, muito utilizado por Jesus ao longo do Evangelho, em muitos momentos. Ele mesmo há de se considerar, né, se considerou o pão da vida, apresentando aí essa sua expressão divina, né? Eu sou o pão da vida. Falando-nos também dessa profunda integração com o Criador, que é a fonte mantenedora de toda a vida no universo. E estando Cristo já assim associado a Ele e ao seu amor, naturalmente que Ele reflete isso também para as criaturas, para nós, os que aqui estamos na Terra, sob a sua tutela amorosa. Então, a gente pode conceber esse pão aí, esse resultado esperado, como aquilo que vemos lá no Cristo, né? Esse resultado ou essa condição de perfeita integração com o Criador, com a lei divina, de sublimação máxima do sentimento da criatura, que ela então passa a ter essa condição de ser doadora, né? Mantenedora, sustentadora da vida de outros seres. Então, o ser que alcançou esse reino, cuja natureza própria é a natureza nutritiva, é a natureza da doação, é o ser que sublimou-se de tal modo ou a tal ponto que passa a ser esse que também partilha da natureza divina de doar, de sustentar, de manter, de dar vida, de nutrir. Então, o pão aí é esse reino dos céus esperado que deveremos desenvolver em nós, pela sublimação do nosso sentimento, pela iluminação do espírito que somos. Aliás, há um texto muito interessante de Emmanuel a respeito desse símbolo que Jesus escolhe, né? Um dos que ele escolhe para ilustrar a ele próprio, a sua tarefa, como o pão da vida. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 134, Emmanuel tem uma mensagem chamada Pão, em que ele diz assim que Jesus não encontrou figura mais nobre, mais alta para representar a si mesmo do que o pão puro e simples. Então essa é a realidade do reino divino que já existia naquele coração, mas que era assim tão simples, né? Tão puro. Jesus recorre a esse símbolo do pão para expressar essa natureza do reino. Então, já entendemos, essa massa levedada, o resultado esperado lá, o pão prontinho para ser fonte de nutrição, é o reino que nós esperamos. Nesse sentido, fica mais fácil de entender o que é a massa. O que é esse elemento que vai ser trabalhado para se converter lá no pão esperado. A massa, naturalmente, seremos nós, cada um de nós enquanto indivíduos, ou, se pensarmos em escala macro, a humanidade terrestre como um todo. Poderemos entender aí a massa num sentido ou no outro, cada um de nós, né, o progresso individual de cada um de nós, ou a humanidade como uma individualidade coletiva, que pode ser também entendida como essa massa.
E aí fica nos faltando entender o que é esse elemento do fermento, né? O que é esse fermento que vai atuar na massa em auxílio, ou com o auxílio de um outro recurso, para chegar-se então ao final ao pão. Ora, o fermento aqui representa justamente o papel, por exemplo, que o Cristo desempenhou, que os profetas desempenharam. O recurso que nos chega do alto, na forma de conhecimento, de revelação espiritual, né? De novas informações que venham a ampliar os nossos horizontes. Recurso este que vai operar em nós essa fermentação íntima, no sentido de estimular o nosso progresso, né? No sentido de favorecer, de acelerar o nosso progresso. Assim se dá no universo infinito. Este é um resultado de uma lei fundamental que vigora no universo como um todo, a chamada lei de solidariedade, em que os seres mais adiantados passam a ter a incumbência de trazerem a sua experiência, os seus conhecimentos, compartilharem isso com seus irmãos mais novos, para que esses recursos se façam fonte, né, estímulo de crescimento aos seus irmãos. É o que nós citávamos sobre as parábolas de Jesus, quando Emmanuel as define como sementes. Assim são as lições do Mestre também fermento. Fermento que visita o nosso coração e que vem então nos estimulando ao progredir, nos estimulando a nos desenvolvermos, né? São os conhecimentos superiores que periodicamente visitam a humanidade terrestre. Claro que em todos os tempos esses conhecimentos nos chegam, porque em todos os tempos nós temos espíritos mais adiantados que encarnam na Terra no sentido de instruir-nos quanto às realidades da lei divina, quanto às realidades desse reino sobre o qual Jesus fala. Mas existem momentos mais específicos na história da humanidade em que esta revelação se dá de maneira mais intensa, de maneira mais direta, né? E olha que interessante, em se tratando, né, do ramo judaico-cristão das revelações, aquele do qual estamos inseridos, nós vamos ter três grandes momentos, três grandes períodos ou três grandes etapas de desenvolvimento espiritual da humanidade terrestre, com as chamadas três revelações, como Kardec vai trabalhar conosco logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um primeiro grande momento, um primeiro grande marco, com Moisés, na primeira revelação, o Antigo Testamento, enfim. Nós temos um primeiro grande momento ali. Depois, passado um tempo, mais de 1000 anos, né, cerca de 1300 anos, mais ou menos, nós temos um segundo grande momento, com a vinda do Cristo, né, ou seja, desce à terra o próprio pão vivo, vem trazer também do fermento, da sua sabedoria e do seu amor, compartilhá-lo conosco, para que pudesse atuar em nosso coração e também no seio da humanidade como um todo, estimulando, como jamais antes visto, o progresso das criaturas, fermento esse que segue vivo, como também o da primeira revelação. Então nós temos um segundo grande marco com a vinda do próprio Cristo e depois, mais de 1800 anos depois, vamos ter um grande terceiro marco também, um importante terceiro marco, com o advento do Consolador prometido, do Espiritismo. Então nós temos três aí períodos, né, mais definidos nesse processo de, digamos assim, colocar o fermento na massa, que representa aí a humanidade terrestre. Por isso a gente entende, né, num entendimento possível, a ideia que é trabalhada ali no versículo das 3 medidas de farinha. Então, esse número 3 não está ali por acaso. Podemos entendê-lo também como uma referência do Cristo a esses 3 momentos específicos que fazem todos parte de um único processo, né, que é o processo educativo da humanidade terrestre, mas dividido em 3 momentos específicos, todos eles sob a tutela espiritual do Cristo, e num deles com a presença própria do Cristo entre nós. Mas Jesus ali como que fazia uma referência, né,
a esses 3 momentos. Ele mesmo já havia falado que vinha dar continuidade à tarefa de Moisés e havia nos dito que também, mais tarde, o Consolador viria dar continuidade, expandir a sua própria tarefa. Então, ele mesmo, mais de uma vez, já fala desses 3 momentos. Moisés marcando ali aquela primeira etapa, ele próprio, depois o trabalho que viria a desempenhar o Consolador. Esses 3 momentos, essas 3 medidas de farinha, né, que foram ali visitadas pelo fermento do alto, né, pelo fermento espiritual do alto, o conhecimento superior, que nos chega para dar esse impulsionar ao nosso progresso. Sem isso, muito dificilmente progrediríamos. Essa é uma lei, aliás, como dizíamos, do próprio universo. Os que mais subiram amparam os que ainda não galgaram esses degraus. E nessa cadeia de compartilhamento, de auxílio mútuo, digamos assim, todos os degraus dessa infinita escada de ascensão para Deus vão recebendo o devido recurso espiritual de que precisam para se desenvolverem espiritualmente, né? Para que a massa possa crescer, para que a massa possa se desenvolver. Acontece que, para que o pão possa de fato ser produzido, para que possamos chegar ao resultado final, precisa se aliar aí a esse fermento, a esse processo de crescimento da massa, um outro recurso fundamental, que está ali implícito na parábola, mas que nos cabe também resgatar, porque tem a sua importância, a sua razão de ser. O próprio Caibar Schutel, por exemplo, quando vai comentar essa parábola no seu fantástico livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vai dizer desses 2 elementos, né? O fermento vai ter uma atuação nessa massa, mas existe um outro elemento que está implícito, não está aparecendo na parábola, mas que é também essencial, que tem a sua razão de ser. Qual é esse elemento? O calor do forno. Né? É preciso recordar aí o valor, a importância do calor do forno na formação desse resultado final esperado, que é o pão. E o que poderemos entender, né, por esse calor do forno, senão as experiências desafiadoras, por exemplo, que a vida na matéria nos propõe. Né? O calor das lutas, o calor dos desafios, das provas, das experiências que nos desafiam, é isso que, em conjunção com o fermento do conhecimento espiritual que recebemos, vai aos poucos fazendo de nós uma massa crua, vai fazendo de nós um pouquinho mais próximos daquilo que um dia viremos a ser, também como Jesus o é, o pão da vida. Então, dessa conjunção, conhecimento espiritual superior, com o calor do forno, das experiências, dos desafios, nós vamos aos poucos formando em nós também esse pão da vida, que será alimento não só para nós outros, como também para aqueles aos quais venhamos auxiliar, né, na infinita jornada de ascensão. Então é preciso aprender também a enxergar, a valorizar a importância do forno, a importância das provas, dos desafios em nossa vida, porque eles que estimulam e eles que dinamizam ainda mais, né, o processo do fermento na massa para que o resultado se dê. É preciso aprender a enxergar essas experiências sob essa perspectiva e entender que muitas vezes o calor do forno aumentará justamente pela não valorização adequada do fermento já recebido. Os Espíritos vão nos dizer isso de um modo geral. No Livro dos Espíritos, por exemplo, quando se trata ali da marcha do progresso da humanidade, na questão 783, Kardec, em diálogo com os Espíritos, vai perguntar, por exemplo, se o progresso segue sempre uma marcha lenta e progressiva. E os Espíritos respondem que há, sim, uma marcha lenta e progressiva que decorre mesmo da força das coisas, mas que, quando um povo não progride tão rapidamente quanto deveria, e podemos aplicar essa orientação deles também para um indivíduo, né, como estamos fazendo aqui com a massa, vale para a humanidade como um todo, para um povo, né, uma civilização, mas vale também para cada indivíduo. Eles dizem, quando não se progride tão rápido quanto se deveria, Deus então os submete a abalos,
a determinados abalos morais, a determinadas provas mais difíceis, para que possam, digamos assim, despertar, para que esse progresso, para que esse processo de fermentação e de formação da massa possa se acelerar. Então, assim se dá muitas vezes em nossa vida. Pela não aplicação, né, desse fermento já recebido, muitas vezes o calor do forno ele é aumentado um pouquinho, passamos por experiências um pouco mais difíceis, justamente para que isso possa dinamizar o nosso aproveitamento espiritual. A gente sabe, nos momentos de luta, nos momentos de dor, valorizamos melhor esse fermento já recebido, olhamos para a mensagem do Mestre, para o Evangelho, para a doutrina espírita com uma outra perspectiva, né? Como que entendendo melhor o papel de todos aqueles conhecimentos em nossa vida, o quanto podem de fato e devem, né, nos transformar. É o que também os Espíritos e Kardec vão tratar ali na questão 738, lá na Lei de Destruição, quando falam ali, por exemplo, dos flagelos destruidores, que podemos pensar em experiências dolorosas, mais difíceis em larga escala, mas também na vida particular de cada um, aquela prova mais difícil. Kardec pergunta assim aos espíritos, se Deus não teria outros meios, na questão 738, de fazer a humanidade progredir que não por meio dessas experiências, né, que eles chamam lá de flagelos destruidores, ou seja, as experiências mais desafiadoras da vida. E os espíritos respondem, tem, né, e utiliza esse recurso todos os dias, por meio do conhecimento, ou permitindo que as criaturas tenham maior conhecimento sobre a sua lei, sobre o bem, sobre o mal, ou seja, é o fermento. O fermento está aí acessível para nós todos os dias, mas por vezes nos tornamos tardios na sua aplicação. E é o que os Espíritos dizem, muitas vezes as criaturas humanas postergam, né, esse aproveitamento do conhecimento das leis divinas que nos chegaram aí já através de Moisés, do Cristo, da doutrina espírita, e pensando, né, todas as formas de revelação, todas as tradições espirituais que o mundo tem, todas as revelações que o mundo já recebeu, muitas vezes nos fazemos tardios. E é então que essas experiências vêm dinamizar o processo que estava ali meio lento. O calor do forno é aumentado para que a massa possa, de fato, deixar aí a sua crueza e se aproxime daquilo que é a proposta. Então é basicamente isso que Jesus está aqui nos dizendo, e ele vai dizer isso também em outro momento, que nos é relatado por Neio Lúcio, lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 2, ele trabalha esse símbolo de maneira interessante, né? Ele está conversando ali com alguns interlocutores a respeito do papel do lar, por exemplo, que muitas vezes é esse cadinho, esse forno depurador. Então ele pergunta assim para a senhora que havia lhe perguntado, né, a respeito do que era o lar, das desilusões do lar, e ele fala assim, o que você faz com as ervilhas antes de servi-las? E ela responde, naturalmente levo ao fogo, né, para que fiquem bem cozidas, para que não fiquem duras. E por acaso você serviria pão cru à mesa? Não, antes de mais nada, eu preciso levar esse pão ao calor do forno. Pois bem, Jesus, aproveitando do símbolo, diz, também lá na vida celestial há um banquete, diz ele. E nesse banquete, um banquete festivo, né? O nosso sentimento ali, preparado, né? Nosso sentimento convertido em pão deve estar ali servindo à glória do Pai. Então, olha o símbolo que Jesus está utilizando. Que essa massa pode ser também entendida como nosso sentimento, ainda muito cru, ainda muito sem vida, ainda muito inexpressivo, né? Porque ainda não depurado, sublimado. Mas a vida celestial ela é como um banquete festivo. Há até uma parábola em que Jesus trabalha a ideia do banquete, né? Então, o que vai servir na mesa desse banquete? Justamente o nosso sentimento trabalhado aí pelo calor do forno e convertido em pão vivo das almas. É o amor que então teremos para doar em abundância, nutrindo os corações, as almas, outras vidas, a partir do nosso trabalho, do nosso testemunho, do nosso serviço. Essa é a ideia do pão vivo das almas, né? Lembrando, como diz
André Luiz lá no livro Nosso Lar, capítulo 18, amor, alimento das almas. Essencialmente, esse nosso sentimento depurado, depois de ter passado aí pelo forno das mais duras provas de sacrifício, renúncia, depuração, esse será o amor depurado que teremos a oferecer nesse banquete do reino, como o pão da vida que haveremos de ofertar aos corações que ainda não encontraram, que ainda não desenvolveram por si esse pão. Então, olha que interessante, Jesus se utilizando aí desse mesmo símbolo e dizendo que muitas vezes o lar é esse forno. Ele fala no capítulo 2 do Jesus no Lar, especificamente sobre o lar como esse cadinho, como esse forno. Nós poderíamos transpor isso, né, sem qualquer dúvida, para o trabalho, para a atividade espírita, para uma experiência difícil, como uma enfermidade, como um dever que nos exige muito. São os fornos que vamos recebendo da vida para, em aliança, trabalhando em conjunto aí com o fermento do conhecimento já recebido, poder ir aos poucos convertendo o nosso sentimento nesse pão da vida. E nós trouxemos aqui também, para complementar esse entendimento, uma fala muito interessante do Espírito Meimei, que está no livro Sentinelas da Alma, lá no capítulo 16. E olha só que interessante o título: Oração do Padeiro. Olha que título mais interessante. É uma oração de um padeiro. E ela vai trabalhar aqui conosco alguns sentidos espirituais muito interessantes no ofício do padeiro, porque nessa perspectiva que estamos tendo agora, nós somos os padeiros, né, de nós mesmos, em busca de produzir esse pão do sentimento depurado, esse pão do amor. Nós somos os padeiros que deveremos pegar o fermento recebido do alto, conhecimento superior, colocar na massa do nosso sentimento, aproveitar o forno das provas e das experiências para então produzirmos o pão. Então somos nós padeiros em sentido espiritual na busca por esse reino. Então, em determinado momento da mensagem, não vou lê-la inteira, mas em determinado momento ela diz assim: todos os dias, isso é o padeiro orando, né? Prepara os ingredientes para fazer o pão que nos alimenta. Contudo, isso não basta. Ou seja, não basta apenas o alimento material, como Jesus dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, não só o pão que alimenta o corpo, a matéria, mas, sobretudo, precisamos de pão espiritual, pão do Espírito, amor, bondade, misericórdia. É isso que nos nutre, bem como nutre também aos outros corações. Reúna o trigo refinado, o fermento, a água, o sal, sob a minha rigorosa atenção em doses justas. Entretanto, para que o pão apareça, é necessário o calor do forno. Fazes-me saber, falando com Deus, né, desse modo, que a cultura requintada da inteligência, ou seja, por cultura requintada da inteligência, ele está falando do trigo. O fermento da imaginação, ou seja, a reflexão, a meditação, o fermento. Então, ele está aqui modificando um pouquinho o sentido dos símbolos, mas também complementando, né, casando com a ideia da parábola. A água dos sentidos, essa experiência aqui no corpo físico, né? A água dos sentidos. E o sal do discernimento, o tempero da vida, né? O discernimento, a sabedoria. Não são suficientes para me tornarem a gente capaz de nutrir ou confortar os outros em tua criação divina. Não é esse o papel? Não é essa a ideia do reino? Como diz Jesus lá, no livro Jesus no Lar? Há um banquete no qual o nosso sentimento deve comparecer, aí servindo, né, à glória do Pai, como esse alimento a ser doado aos outros na criação divina. O pão necessita do forno, não tão fraco que tenda ao frio, nem tão forte que lembre o fogo. Então, a justa medida, o caminho do meio, que é o caminho da virtude. Nos extremos, nós fugimos da virtude. Já nos dizia Aristóteles, a virtude está no meio. Então, nem frieza, nem muito frio, que represente aí inação, inércia, preguiça, também nem muito quente, que represente agressividade, imposição, dureza. A medida adequada. Assim é também para conosco a misericórdia divina. Sempre a justa temperatura segundo a nossa necessidade.
né? Nem muito pouco que nos leve aí, muitas vezes à estagnação, nem muito que seja demasiado forte para suportarmos. E de minha parte, para ajudar ao próximo, preciso trazer em mim o necessário calor humano, não morno demais que me leve à distinção inoperante e nem arrojado em excesso que me induza à paixão. Então, nós também devemos ser para os outros forno, nesse calor do acolhimento, nem muito frio, que muitas vezes leve ao outro, né, a estagnação, a paralisia, também nem excessivamente quente que venha a queimar o outro, que venha a prejudicar o outro. O calor na justa medida, como o calor da lareira ali que acolhe, né? Sem queimar, sem prejudicar, mas também sem deixar que o frio tome conta. Então, buscar essa medida do calor que envolve, que embala, que, né, acalenta, sem queimar e também que afasta o frio. Senhor, prossegue ele, compreendo com os ensinos que recebo que, simbolicamente, nos climas da terra estamos no forno da vida. Então, as lutas da terra, da experiência material. Na conquista de maturidade espiritual para servir-te em mais altos planos de elevação, ou seja, os degraus do reino que vamos subindo, né? Tanto quanto o pão, que necessita de temperatura adequada, de modo a alcançar a condição em que se torne valioso para o uso dos homens. Auxilia-me a ser leal às atribuições que me deste, de modo a que eu distribua o calor do afeto e da compreensão junto dos companheiros da humanidade, no entendimento e no serviço, que lhes devo e não consintas que me torne massa inútil no campo de tua obra. Então, olha que feliz síntese, né? É preciso saibamos, cada um de nós, acolher o fermento recebido, colocando aí na massa do nosso sentimento, da nossa vida, o fermento espiritual do conhecimento superior, daquilo que a doutrina espírita nos traz, o Evangelho, e é preciso aprendamos a valorizar também o calor do forno, das experiências que a vida nos fornece, seja no lar, seja no trabalho espírita, seja onde for, unindo esses dois recursos para que da massa ainda inútil ou muitas vezes crua, venhamos a converter o nosso sentimento e o nosso ser nesse pão da vida, com que tenhamos aí a nutrir outros corações na casa de nosso Pai. E que aprendamos também a ser essa justa medida do calor, né? Envolvendo, acalentando a massa dos sentimentos de nossos irmãos, para que possam também se desenvolver em sentido espiritual. Que saibamos também ser para com eles aqueles que colocamos fermento em suas vidas, o fermento do conhecimento recebido, que possamos influenciar-lhes, levando, através da mensagem viva do exemplo e também dos ensinos, esse fermento que os possa otimizar, né, nesse processo de desenvolvimento para a glória divina do reino que todos esperamos alcançar. Então eram essas as reflexões que queríamos aqui trazer, trazendo, né, essa perspectiva sobre quanto uma simples lição de Jesus pode nos dar aí de recursos, de elementos de reflexão e de aprendizado, se soubermos valorizá-lo. É o fermento que nos chega, que mais tarde encontrará nos caminhos da vida o calor do forno da experiência difícil, para vermos o quanto dessa conjunção fermento-forno haverá de sair daí pão para alimentar os outros corações e também o nosso. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos que estiveram conosco e os nossos votos para que Jesus lhes abençoe, lhes inspire sempre. O fermento nunca haverá de nos faltar, nem tampouco o calor do forno. Que saibamos otimizar essa junção para formar ou fazer do nosso coração também pão da vida. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.